pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao meu fiel e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós faremos agora. Eu quero chamar cada um de vocês a vir aqui à frente. Podem vir aqui mesmo. Quando nós perguntaremos a vocês, podem ficar aqui, podem fazer 2 filas aqui, os mais altos à frente. Vamos aí se ajuntando. E a pergunta que eu farei para vocês é a pergunta do Catecismo de Heidelberg, se possível para projetar na tela. A pergunta que eu faço para vocês é: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Enquanto vocês respondem, todos aqueles que professam a Cristo Jesus podem ler juntamente com eles essa profissão de fé, essa resposta. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Quero pedir para colocar a resposta na tela. Vamos juntos. O meu único fundamento na vida. Podem sentar. Nós faremos o preparativo aqui. Peço um pouquinho de paciência. Eu vou pedir para as crianças não virem hoje, porque nós vamos ter aqui a mudança aqui da logística. O pessoal pode abrir aqui para a gente o tanque batismal, quem vai nos ajudar com isso. E aí logo na sequência teremos as profissões de fé e os batismos. Pastor Renato, pode vir. As crianças deram um jeito delas ali, né? Nós faremos pela ordem aqui, tá? Então eu vou chamar o Júnior para a gente começar. Bom dia, irmãos. Bem perto de mim. Bom dia, irmãos. Como diz um amigo, hoje é um dia muito feliz. Meu nome é Ronaldo, esposo da Yasmin, pai da Antonella, Mateu e o Martim, que está na barriga, e o nosso mais velho que já está com Deus. Nasci em uma família evangélica nominal, porém uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil, extremamente legalista e sem o Evangelho de Cristo. No ano de 2023, um amigo me disse que eu estava indo ao inferno. Me dediquei a provar a ele que ele estava errado, mas foi nesse período que eu realmente entendi que eu era um pecador miserável fadado ao inferno.
mas Cristo morreu por mim e permitiu que eu fosse tocado pela mensagem do Evangelho. Uma nova esperança se acendeu e hoje estou aqui professando que Cristo é misericordioso, meu único e suficiente Salvador. Amém? Ronaldo, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você se compromete a viver para Cristo e obedecer os seus mandamentos até a volta dele? sim, Diante da sua profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos. Meu nome é Yasmin, esposa do Ronaldo, mãe da Antonella, Mateu, Martim, que está na barriga, e o nosso primeiro filho já está com Deus. Nasci em uma família evangélica neopentecostal e depois de alguns anos comecei a frequentar uma seita, onde a palavra de Deus é revelada, chamada de pão quentinho. Extremamente legalista e sem o Evangelho de Cristo. Em abril de 2023, Deus retirou as escamas dos meus olhos e comichões dos meus ouvidos e pude ver onde eu estava e reconhecer a minha condição de pecadora, fadada ao inferno. Hoje reconheço que Cristo morreu por mim e é meu único e suficiente Salvador. Hoje eu posso dizer também que sou liberta em Cristo. Jó 42:5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém. Você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você se compromete a viver para Ele e obedecer os mandamentos dEle até que Ele volte? sim, Diante da sua profissão de fé pública, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Meu nome é Guilherme, sou filho do Érico e da Erilande e nasci num lar cristão evangélico. Durante o início da minha juventude, comecei a levar uma vida mundana, me enganando com festas e outras paixões carnais. Ano passado, tive uma postagem do Miguel sobre o estudo de jovens que teria início no sábado e ali o Espírito Santo já agia em mim e comecei a frequentar os estudos e, consequentemente, os cultos de domingo nessa igreja. Foi então que Deus me mostrou, através de pessoas como o Miguel, o Vande, o Edu, o pastor Guilherme e outras pessoas dessa igreja, o que realmente é o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, me fazendo enxergar o quão falho e miserável pecador eu sou, e como a graça e o amor de Cristo me alcançaram e me fizeram reconhecer Ele como meu Senhor e Salvador, buscando uma vida de crescimento espiritual bíblica diariamente, na paz que excede todo entendimento. E assim, hoje, através do meu batismo, confesso e deposito minha fé em Jesus Cristo, a qual entrego minha vida. Amém.
Guilherme, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Cristo e obedecer os seus mandamentos até que Ele volte? Sim. Sim. Diante a profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Gabriel Garbulha, sou casado com a Jamile, pai do Miguel e do Levi que está sendo gerado. Fui criado dentro da congregação cristã no Brasil, totalmente fora dos ensinamentos bíblicos. E depois de casado, fui me deparando através do Espírito Santo com os falsos ensinos daquele lugar. E através de um grupo de estudo bíblico entre amigos, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida e aos poucos foi abrindo os meus olhos para o Evangelho e me dando a luz de enxergar o quão depravado eu estava com o meu pecado, fazendo eu entender que se não fosse pela graça de Jesus, eu estaria totalmente condenado. Por isso hoje eu professo a minha fé em Jesus Cristo como meu único Salvador e me batizo como sinal da graça de Deus na minha vida. Amém. Gabriel, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Cristo e obedecer os seus mandamentos até que Ele volte? Sim. Diante a sua profissão de fé pública, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos. Meu nome é Jamile, sou casada com Gabriel, mãe do Miguel, e com muita alegria aguardo a chegada do nosso segundo filho, Levi. Desde criança, frequentei um sistema religioso com minha mãe e minha irmã, mas foi apenas há 2 anos que verdadeiramente conheci o Evangelho de Jesus Cristo. No meu coração, eu cultivava um grande apego à instituição que frequentava e acreditava que, por não cometer pecados considerados de morte, estava no caminho certo. No entanto, assim como os fariseus, eu confiava mais em minha própria justiça do que na graça de Deus. Foi através da vida de um casal de amigos que tive a oportunidade de conhecer o verdadeiro Evangelho. O estudo da palavra me mostrou o quanto sou pecadora e que a salvação não vem de mim, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras, para que ninguém se glorie. Hoje, pelo meu batismo, eu professo publicamente minha fé no meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, a quem entrego toda a minha vida. Amém. Jamile, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Ele e obedecer os mandamentos dEle até que Ele volte? Sim. Diante dessa sua profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Bom dia, igreja. Meu nome é Jonas, sou casado com a Fabiana e pai do Paulo e João e da Aurora, que está a caminho. Nasci em uma família sem princípios cristãos e a partir dos 5 anos comecei a ir na congregação cristã no Brasil. Na minha juventude, continuei frequentando a congregação e conheci minha esposa e nos casamos. E, infelizmente, formamos nossa família dentro da congregação, pois não tivemos instrução bíblica nenhuma. No entanto, há cerca de 3 anos, um colega me convidou para uma viagem e lá outro amigo apresentou-me mais sobre o Evangelho de Jesus. Por meio da mensagem dele, entendi que a salvação é somente pela fé e logo o Espírito Santo abriu os meus olhos e fomos atrás de uma igreja bíblica. Esse processo foi essencial para que eu conhecesse melhor a palavra de Deus, tivesse convicção do meu pecado e da necessidade de depositar minha fé somente em Jesus. Hoje, pelo meu batismo, eu professo minha fé no meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, a quem entrego toda a minha vida. Amém. Jonas, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Ele e obedecer os mandamentos dEle até que Ele volte? Sim. Então, diante dessa sua profissão de fé pública, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, igreja. Meu nome é Fabiana, tenho 25 anos, sou casada com o Jonas, mãe do Paulo, do João e grávida da Aurora. Fui criada em uma denominação religiosa composta de muitos costumes legalistas, o qual eu sempre segui com muita rigidez, crendo que essas regras me levariam ao céu. Me batizei aos 12 anos, porém nunca reconheci que em mim havia pecados, pois aos meus olhos eu era santa por cumprir as práticas impostas. Aos 22 anos, fiz uma viagem onde ouvi pela primeira vez a mensagem do Evangelho de que a salvação é pela graça. No mesmo momento, me indignei e perguntei, como assim? Tudo que eu faço para ser salva. E me responderam, então Jesus não precisava morrer por você. Aquelas palavras rasgaram meu coração e me converti a Jesus Cristo. Abandonei a religiosidade e comecei a adorar a Deus por seu amor e misericórdia. Reconheci meus pecados pelo Espírito Santo e hoje confesso Jesus Cristo como meu único Salvador perante a igreja. A Ele entrego a minha vida e nele sou justificada e salva por sua obra redentora. Amém. Fabiana, você confessa Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Ele e obedecer os seus mandamentos até que Ele volte? Sim. Diante dessa sua profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ser. Oi, meu nome é Emily, eu tenho 17 anos e hoje eu professo publicamente a minha fé em Cristo Jesus. Nasci em uma família cristã e desde pequena meus pais, Wilson e Janete, me ensinaram acerca da palavra de Deus. Porém, foi aos 16 anos que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração acerca das minhas iniquidades. Ele mostrou como eu era pecadora, como eu merecia a morte. Eu não queria Cristo, contudo o Senhor transformou meu coração para que eu pudesse desejá-lo. E assim Ele teve misericórdia de mim e me salvou.
sou extremamente grata pela obra de Cristo em minha vida. Ele não precisava ter morrido na cruz por mim, mas mesmo assim o fez sem que eu merecesse. Entrego a minha vida a Jesus e, se necessário, morrerei por Ele. Hoje, por meio do meu batismo, professo a obra de Cristo em minha vida. Amém. Emily, você confessa a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Ele e obedecer os mandamentos dEle até que Ele volte? Sim. Diante dessa sua profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou casada com Davi. Durante toda a minha vida, frequentei um sistema religioso que não incentivava o estudo da Bíblia, não acreditava na suficiência das Escrituras e ensinava que a salvação dependia dos esforços humanos. Eu acreditava que para ser salva eu precisava seguir regras externas, como não cortar o cabelo, não pintar as unhas e usar apenas saias e vestidos longos. Tudo mudou há cerca de 3 anos, quando um casal de amigos nos convidou para o jantar e me fez uma simples pergunta: Ana, se você morrer hoje, você entrará no céu? Naquele momento, percebi que não tinha certeza da minha salvação e respondi que talvez fosse para o inferno por ser cheia de fraquezas. Eles então leram Efésios 2, verso 8 ao 10, e a partir dali meus olhos foram abertos. Me arrependi dos meus pecados e reconheci o sacrifício completo de Cristo na cruz. Nos meses seguintes, esse casal continuou nos apresentando o Evangelho e nos incentivou a estudar a palavra de Deus e a fazer parte de uma igreja bíblica. Esse processo foi essencial para que eu entendesse a minha necessidade de depositar minha fé somente em Jesus Cristo. Hoje, através do meu batismo, eu professo publicamente minha fé no meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, a quem entrego toda a minha vida. Amém. Ana, como você já disse, mas você confessa Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Ele e obedecer os mandamentos dEle até que Ele volte? Sim. Diante dessa sua profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos. Meu nome é Davi, eu sou casado com a Ana Carolina. Cresci numa denominação onde aprendi que precisava me esforçar para alcançar a salvação, pois Deus pesaria minhas obras na balança. E assim eu evitava muitas coisas desde pequeno, como, por exemplo, jogar bola, usar bermudas, tudo isso para não causar escândalo. E o que mais me impactou foi Deus usar um casal de amigos para me ensinar que a minha salvação ela não dependia de mim, mas unicamente de Jesus Cristo. Senti, então, que fui enganado por anos, mas, pela graça de Deus, eu fui salvo. E hoje reconheço que eu sou um pecador que merecia o inferno, mas Deus, por sua misericórdia, me concedeu salvação. E diante de todos, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, e a minha salvação vem apenas da obra de Cristo na cruz. Amém. Davi, Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Ele e obedecer os seus mandamentos até que Ele volte?
Sim. Diante dessa profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria só para as crianças fazerem um pouco de silêncio, para a gente ouvir bem os testemunhos, tá bom? Bom dia, irmãos. Meu nome é Luísa, tenho 23 anos, sou filha do Edson e da Castorina. Não cresci em um lar cristão, mas ainda criança, minha família pôde conhecer a Cristo. Passei anos na igreja sem compreender a minha pecaminosidade e a dependência... E a dependência da graça de Jesus. Há cerca de 2 anos, comecei a trabalhar na escola Trinitas, onde fui confrontada sobre a minha fé. Curiosamente, aprendi com crianças de 3 anos que a Bíblia é a palavra de Deus e que sou uma pecadora. Durante esse tempo, Alice me convidou várias vezes para visitar a igreja, mas recusei todos os convites. Até que tive uma conversa bem direta com a Grazi, que me convidou de uma forma irrecusável. Aceitei e desde então passei a cultuar ao Senhor aqui. Hoje, através do meu batismo, eu professo a minha fé e entrego a minha vida a Cristo, o único e suficiente Salvador. Que o Senhor me sustente por todos os dias. Amém. Luísa, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Você se compromete a viver para Ele e obedecer os seus mandamentos até que Ele volte? Sim. Então, diante dessa sua profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou nervosa. Bom dia. Nasci em um berço denominado cristão. Cresci indo a uma instituição religiosa onde frequentava assiduamente aos cultos. Durante 26 anos da minha vida, eu fui fiel aos usos e costumes daquela denominação. Somente aos 27 anos descobri quem era Cristo. Não que eu jamais tivesse ouvido falar sobre ele e sua obra, mas sim sobre sua importância e suficiência. Durante 26 anos eu criei em salvação por obras, que Deus realizaria todos os meus desejos como um gênio da lâmpada, independentemente se era da vontade dele ou não. Hoje eu posso dizer que sou, a cada dia mais, transformada pelo seu amor. Esse amor que faz eu me curvar, que por graça me ensina de Cristo a cada dia, que faz eu me render diante da sua vontade e aceitá-la como perfeita. Seu Santo Espírito que me traz confiança para crer nas Escrituras e buscar nela guia para a minha vida. Hoje eu me batizo com a certeza de que sou pecadora, que minha vida pertence a Cristo, meu único, fiel e suficiente Salvador, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Karine, você confessa a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Você se compromete a obedecê-lo e viver por Ele até que Ele volte? Sim!
Então, diante dessa profissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.